Mas vai haver um tempo de esperança e o capítulo 2 vem trazer isso bem aposto aqui para nós vermos como que vai ser o desenrolar dessa história. Uma história tremenda. Amém? Capítulo 2, versículo 1, vai pegando a sua Bíblia aí, vamos seguir aqui agora, em nome de Jesus. Se você quer anotar, se você tem o costume, eu tenho o costume de anotar na Bíblia. Se você não tem o costume de anotar na Bíblia, pegue o caderno e comece a anotar aí. Amém? Mas eu costumo anotar na minha Bíblia, riscar minha Bíblia, mas você faz da forma que eu achar melhor para você. Amém? Diz assim o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 2 de Ruth. Eu vou ler aqui na nova versão atualizada, estou com outras Bíblias aqui, para ficar um pouco fácil de entendimento para você. Mas a gente vai estar aqui sempre falando e explicando versículo por versículo. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então? Então o capítulo 2 começa da seguinte forma. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Só um momentinho aqui para a gente fazer uma ligação aqui rapidinho. Glória a Deus, melhorou aqui agora. Então eu vou repetir o versículo 1. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Lembre-se que Boaz não estava nessa história. Por quê? Porque desde o começo, a gente vai ver no capítulo 1 inteirinho, não fala sobre Boaz, só fala da saída de Elimeleque. Só que o capítulo 2 já traz uma informação que no capítulo 1 já não tinha. Boaz é um homem que tem condições financeiras, um solteirão, tudo que talvez uma viúva preferisse. Um homem bem de situação financeira, um homem generoso, solteiro, um quarentão. Vamos colocar dessa forma. Tudo, até falei lá na igreja que é tudo que uma viúva gostaria de ver no homem. Um homem disponível, generoso, crente, homem de Deus. Então ele vai estar ali à porta e começa o capítulo 2 com uma informação. Entra Boaz na história. Mas vamos dar sequência no texto que a gente vai ver algumas coisas aqui bem legais. Amém? Um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Noemi fala: vá, minha filha. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Interessante aqui, eu quero que você grife uma palavra que está aí. Por acaso, talvez na sua Bíblia pode estar assim, por acaso, talvez, ou na sua Bíblia pode estar por casualidade, mas tudo ele quer dizer aqui que por alguma forma mirabolante, Ruth foi para bem nas terras de Boaz, nos campos de Boaz. Faz uma grifa aí na sua Bíblia, faz uma setinha e coloca aí Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos abrir lá para você ver? Para você ver que na vida do servo de Deus não tem casualidade, viu? Na vida do servo de Deus não tem um por acaso. Sempre vai ter Jesus Cristo agindo de uma forma tremenda. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Abriu aí, Ana? A Ana está aqui, irmãos, me ajudando aqui, né? E ela vai estar lendo esse versículo aí. Romanos 8, capítulo 28. Abra ali. Eu vou esperar você voltar depois para Ruth. Abra aí. E vamos ler esse livro. Esse texto aqui é bem conhecido para todos. Hein? Leia. Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que legal, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, não tem casualidade na vida do servo de Deus. Tudo acontece quando você está diante da presença de Deus, vive uma vida diante da presença do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Irmãos, pode estar acontecendo uma tribulação gigantesca na tua vida. Pode ser uma maldição. Eu creio nessa palavra que Romanos diz, que Paulo escreve esse texto, esse livro aqui. Ele está dizendo, ei, até a maldição vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Irmãos, não tem nada na vida que o Senhor não pode transformar e mudar. Por isso, irmão, é que não existe coincidência. Não existe coincidência. Se você anda nos desígnios de Deus, Deus sempre vai tomar provisão para te abençoar. Mesmo que talvez ele deixe o diabo te peneirar, mas até aquilo vai usar para você se converter. Por que eu estou falando isso? Porque tem um texto que eu gosto de citar muito, que é o diabo chega até Jesus e pede para peneirar Pedro. Jesus não fala nada para o diabo, não intercede por Pedro, não fala nada. A única coisa que Jesus fala para Pedro é: Pedro, o diabo me pediu para te peneirar. Mas sabe de uma coisa, quando tu te converteres, essa provação que você vai passar vai te levar a te converter. Mas quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, não tem nada que saia do controle de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas esse texto, igual eu falei para você em Ruth, você vai encontrar várias coisas. Então, quando você vai lendo no capítulo 2, o versículo 2 já traz outra lei. Se você quiser grifar aí, ou se você quiser fazer um círculozinho e colocar uma seta, você vai ver aí que tem a lei da respiga. Vixe, que lei é essa, mano? Lê aí Ruth, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. A gente vai ver que existe essa lei. Essa lei está em Deuteronômio 24. Se você pegar lá 24, versículo 19 e ao 21. Abre para mim aí, Ana. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 21. Essa lei, ela vem trazer da seguinte forma: um alento para estrangeira, para o órfão e para a viúva. Ruth, ela é estrangeira e viúva. E aí você vai entender o que Deus sempre faz para trazer a verdadeira religião. Porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento que a verdadeira religião é aquele que vai assistir o órfão e a viúva e o necessitado nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Amém? Então a Ana vai ler aqui Deuteronômio 24, do versículo 19 ao versículo 21. Leia para mim, Ana. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a comer do fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vitimares a tua vinha, não tornará a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Amém. Você está vendo aí, irmãos? A gente está lendo o livro de Ruth. O livro ele traz uma conotação literária. E a gente vê que dentro dessa história que começou com uma tragédia, se torna aí um romance,
há um resgatador e acaba com um casamento e uma nova família. Mas a gente vê dentro dele uma riqueza de leis tremenda. Então a gente viu a lei do levirato, né, no capítulo 1. Agora a gente está vendo a lei da respiga. O que significa isso? Às vezes na leitura, essa versão que a Ana já está lendo é outra versão. O que ela quer dizer? Quer dizer a seguinte coisa. Ruth era uma moabita, era uma estrangeira. Também era uma viúva. E se ela fosse uma órfã, também ela teria essa mesma regalia. O que acontece? Se um trabalhador, ele está ali no campo, produzindo, na verdade, colhendo. E ele está colhendo ali o seu milho e uma espiga que ele está colhendo aqui cai no chão. Não é para ele catar essa espiga do chão, é para ele deixar essa espiga lá no chão. Por quê? Porque vai vir pessoas com essas situações que vai precisar pegar. Então, quando ele estiver fazendo a colheita, se tiver um feixe no chão, deixe no chão, para aquela pessoa que precisa, necessidade precisa, para comer. Isso era uma lei que Deus tinha deixado para o povo judeu. E esse texto ele é tão tremendo, irmãos, que se você abrir Mateus, capítulo 15, versículo do 21 ao 39, a gente não vai ler agora, mas ele traz o texto da mulher cananeia. É um texto bastante conhecido. Olha que interessante. Quando a mulher cananeia, aquela estrangeira, estava falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava alguns dias falando isso com Jesus. E durante um tempo ela falando a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos vão até Jesus. Jesus, despede essa mulher, fala com ela. E Jesus vem e fala com aquela mulher fala assim, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso que o Senhor ore, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso que o Senhor cure ela. O Senhor Jesus vem com uma palavra muito pesada. Ele fala, olha, já vou pular um pouco do versículo, ele fala assim, olha, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que Jesus estava falando? Ei, a produção que eu plantei, a colheita é completa para os filhos. Os filhos têm direito da colheita. Só que essa mulher, ela cita o texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio 24. Ela diz o seguinte, ele fala assim, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava simplesmente dizendo, sim, Jesus, mas existe uma lei, e eu creio nessa lei. Porque ela viu também, Ruth era uma estrangeira, e Ruth estava pegando das migalhas que caíam da produção dos seus senhores. E ela vai lá e cita esse texto. Jesus fala, tamanha é a tua fé, faças conforme aquilo que tu falaste. Aquela filha daquela mulher naquela mesma hora ficou curada. Ela cita a Bíblia. Irmãos, por isso que é importante. Esse momento aqui de instrução da palavra é importante. Esse momento de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, é muito importante para nós. Por isso que nós precisamos entender que na hora da aflição, nós temos alguém para nos advogar. Mas mais do que isso, eu preciso entender e mostrar a palavra. Rapaz, irmãos, se tem alguém mais conhecedor da palavra do que o diabo, ele conhece a palavra, ele cita a palavra para Jesus. Mas eu preciso entender da palavra para mostrar, irmãos, para todos, inclusive para o diabo, que nós entendemos o que nós somos em Cristo, porque se eu não ler a palavra, não dá para me entender o que eu sou em Cristo. Mas nós vamos voltar aqui para o texto, e aqui a gente vai ver que elas falam que vai pegar milho, ou vai pegar, na verdade, uma produção num campo de alguém, e vai para o campo de Boaz. Numa casualidade? Não, irmãos, nós entendemos que não foi por acaso, foi providência de Deus, porque a gente vai ver o continuar, o desenrolar da história. Vamos então aqui para o capítulo, no versículo 4. Então, no capítulo 4 diz assim, nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês.
E os trabalhadores responderam, que o Senhor o abençoe. Olha que tremendo, irmãos. Olha que relacionamento que Boaz tem com os seus trabalhadores, com os seus empregados. É tão legal que, primeiro, Boaz chega no momento que Ruth está no campo. Aí você fala assim, é mais uma coincidência. Não, irmãos, é providência. Então Boaz chega ali no campo naquela mesma hora, ali no momento ali, onde Ruth já está catando. E ele tem um relacionamento diferente com os seus trabalhadores. Ele sabe entrar. E importante de pessoas, irmãos, que sabem entrar nos lugares e sair. Tem muita gente que não sabe. Entra no lugar, as pessoas não gostam dela, porque você não trata talvez bem as pessoas, porque você não dá um sorriso, porque você não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, que você não tem um relacionamento. Olha o relacionamento que Boaz tem com os seus trabalhadores. Hoje muitas pessoas que trabalham, que têm os seus colaboradores, não sabem nem conversar direito, chega no local e amarrado, irmão, chegue abençoando a vida daquelas pessoas que andam ao seu redor, trabalham no dia a dia com você. Algumas pessoas trabalham tanto tempo com você que você passa mais tempo com eles do que com a sua própria família. Então, ao entrar, ao sair, vai dando um bom dia, boa tarde, boa noite, que o Senhor seja convosco, que a paz do Senhor seja convosco. Amém? Boaz tem um relacionamento diferente. Mas assim que Boaz entra, ele começa a já fazer algumas indagações. E o versículo 5 vem com essa indagação assim, ó. Aí Boaz pergunta ao chefe dos trabalhadores, talvez vai na sua versão ao chefe, o capataz, quem é aquela moça ali? E ele respondeu, é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Ou talvez na tua Bíblia, debaixo da choça. Choça é uma palhoça ou uma cabana, onde o pessoal parava um pouquinho para tomar uma água ou descansar um pouco. Mas tem algumas outras riquezas esse texto aqui, esse versículo, que ele vai até o versículo 8. Olha que interessante. Boaz, ao chegar, ele vê algo diferente. Ele vê uma pessoa diferente ali. E o campo poderia ser muito grande, mas Boaz, ele conhece quem trabalha com ele, conhece o seu campo. É importante, irmãos. Você que é dono de empresa, você que é dono de alguma coisa, conheça tudo na sua empresa. Conheça os números, conheça as pessoas, conheça as características, porque tudo isso conta, irmãos, dentro da sua empresa. Na sua igreja, irmãos, também. Conheça as pessoas dentro da sua casa, porque às vezes está acontecendo alguma coisa de diferente e você não tem a percepção. Tomando aqui, deu uma paradinha, mas estamos voltando aqui. Então, conheça. A gente fala muito que conhecemos muito a nossa esposa, né? É a pessoa que a gente tem mais intimidade. E eu vejo que se a Ana tiver com um olhar diferente, de uma forma diferente, eu já sei que alguma coisa está acontecendo. Assim provavelmente deve ser você, mulher, deve ser você, marido. Amém? Você, esposa. Você já conhece o jeito da sua esposa, do seu esposo. Então, irmãos, eu falo para você, conheça o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você está inserido. Amém? E Boaz pergunta quem é aquela mulher. Interessante que o capataz, o chefe dos trabalhadores, já traz algo para ele. Ele falou assim, olha, essa é aquela Moabita, a Moabita que veio com Noemi, é nora de Noemi. E ela é viúva e ela está trabalhando até agora. Ela trabalhou, já tem tanto tempo que ela está trabalhando e ela só parou uma vez só
para ficar um pouquinho ali e voltou. Eu quero trazer aqui para você algumas coisas interessantes. Primeiro, em todo lugar que você está sendo observado. Então, irmãos, até eu falo para os meus discípulos algumas vezes, eu falei assim, olha, tudo o que você faz, alguém está olhando. Então, irmão, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa que faça a coisa certa. Se você vai lavar o banheiro, lave o banheiro da melhor forma possível. Se você vai varrer, varra da melhor forma possível. Tem alguém sempre olhando você. Tem alguém te observando. E o capataz aqui traz algo da vida de Noemi. Primeiro, fala sobre o testemunho de Noemi. Porque toda a cidade conhece já a história de Noemi e quem voltou com ela, quem é Ruth, quem é Noemi e o que ela fazia com a sua sogra, como ela era generosa, como ela era amorosa e o que ela estava fazendo. O capataz já sabia da história dela. E o mais interessante, Ruth era trabalhadora. Porque ele começa a falar para ele ali, para o Boaz, que ela começou a trabalhar e até o momento ela só parou uma vez. A gente que já trabalhou no campo sabe como é difícil, não é fácil, irmãos. É muito cansativo, é pesado e é muito trabalhoso. E o texto aqui já mostra ele falando aqui, o capataz fala aqui, ó. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou em outra versão, no versículo 7. Vou ler aqui na outra versão. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Olha que interessante, ele está falando aqui e dando uma descrição de Ruth. Algumas características de Ruth, o nome dela, né? A gente viu até um pouco que Ruth fala sobre amizade, né? O nome dela. A gente vai vendo que Ruth, além de ser amiga, Ruth, ela é trabalhadora. Tem um bom testemunho. Aonde você estiver, tem um bom testemunho, irmão. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa de caráter. Amém? Seja uma pessoa que vai andar nos caminhos do Senhor, porque as pessoas vão te olhar e vão falar de você. Mas o que estão falando de você? O que por trás as pessoas falam de você? Fala que você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa amiga, uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter? Ou fala, não chora, não vou falar nada para aquela pessoa não, porque ela é fofoqueira, porque ela é mentirosa, porque aquela pessoa fala mal das outras pessoas. Aqui o capataz está dando um testemunho, está falando algo aqui para Boaz da vida de Ruth. E só são coisas sensacionais. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa guerreira, uma pessoa de amizade e companhia. Bem, vamos seguir o texto, que agora vai entrar Boaz, falando aqui agora com Ruth. E vamos dar continuidade aqui no versículo 8. Então Boaz diz a Ruth: escuta, minha filha, não vai catar as espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos meus empregados para não mexer com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Olha que interessante aqui. Primeiro, Ruth vem e vai para o campo. Depois de todo esse cenário que o capataz, que o chefe ali dos trabalhadores fala para Boaz, parece que acende algo no coração de Boaz. Boaz fala assim: ei, minha filha,
não precisa ir para campo nenhum mais. Venha e fique só nesse campo aqui. Agora, você é para ficar aqui. E fique sempre perto das minhas servas. Vai seguindo elas. E eu já dei ordem para ninguém mexer com você. Irmãos, quando o Boaz está falando isso, é que nessas produções, nessas colheitas, a gente vê muitos homens trabalhando. E ali também tinha pessoas que não tinham caráter. Tanto que no final desse capítulo, a gente vai ver Noemi falando para Ruth não ficar em outro campo, realmente ficar onde Boaz pediu para ficar, para ela não ser molestada. As mulheres poderiam ser molestadas, violentadas ali. Então também era perigoso, mas Ruth tem mais uma característica. Ela não é covarde. Ela sabendo que poderia passar fome ali, ela e Noemi, ela vai trabalhar, ela é esforçada e uma mulher corajosa. São características que toda pessoa tem que ter. Trabalhador, corajoso, homem íntegro, reto e temente a Deus. Então, Boaz fala, ei Ruth, não sei se já despertou alguma coisa ali em Boaz, só que há uma intenção, talvez há uma intenção na vida de Boaz. Ei, não precisa ir para canto nenhum não, Ruth. Estou sabendo que você é uma mulher de Deus, uma mulher trabalhadora, são características de uma mulher abençoada para ter em casa, uma mulher virtuosa. Não vai para outro lugar não, fica aqui mesmo. Aqui perto pode acontecer alguma outra coisa. Então já estou falando para os meus trabalhadores, não mexer com você e você vai ficar na minha proteção. Aí Ruth vem e começa a falar também com Boaz. No versículo 10, segue aí comigo. No versículo 10. Aí Ruth ajoelha-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou uma estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra. Olha aí, irmãos, o testemunho. Olha aí o testemunho. Desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Boaz fala o porquê que ele está fazendo toda essa generosidade para a vida dela. Primeiro, ela tem um bom testemunho. Esse testemunho aqui gerou algo no coração de Boaz. Boaz é um homem muito generoso. E aqui ele começa a responder. Por isso que eu falo para você, aonde você passar, não feche portas. Tenha um bom testemunho. Seja uma pessoa de Deus. Amém? Vamos dar continuidade aí. Ruth fala no versículo 12, que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio... desculpe, irmãos. Boaz fala para ela. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Olha que tremendo. O homem, além de ajudá-lo, ainda lança uma palavra de bênção na vida dela. Ruth diz a Boaz, versículo 13. O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo. Fala comigo com tanta bondade. Posso eu merecer menos do que uma das suas empregadas? Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. E aqui, irmãos, nessa parte aqui, não era qualquer um que molhava o pão, algum bocado, algumas traduções vai colocar aí, no vinho. Tanto que a gente vê essa situação um pouco mais de intimidade. E aqui Boaz já começa a trazer Ruth mais próximo, mais um vínculo de intimidade. As pessoas não faziam, não tinha regra disso.
As empregadas ficou um pouco separado, não ficava tão assim, mas Boaz já traz ela para perto e fala assim, não, você pode molhar o pão no meu vinho. Olha que interessante. Mas vamos dar sequência. Ela então sentou ao seu lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar as espigas, Boaz ordenou aos empregados, deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não aborreça. Ei, irmãos, ele já começa a falar, ei, não é só para aquelas que estão sobejando, não. Não é para só aquelas que estão caindo, não. Tá? É para vocês ajudarem a ela. Ajudarem até ela pegar no meio dos feixes. Irmãos, tem alguma coisa aí. Coloca uma interrogaçãozinha aí na vida de Boaz, enquanto ele está começando a ter essas situações aqui, falando com ela e com o capataz. Vamos seguir. E não brigue com ela. Eu estou dando uma ordem para vocês. Ei, não é para mexer com ela, é para deixar ela pegar não só aquelas que estão caindo, mas até as do meio do feixe, e não fale nada com ela. E assim, no versículo 7, continua. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e este pesara quase 25 quilos. Alguns vai falar aí uma efa de cevada. Então quando ele está falando aí uma efa de cevada, é por volta de quase 25 quilos. Irmãos, essa mulher é uma bênção, né? Ela também, além de ser corajosa, trabalhadora, ela é forte também, viu? Muito forte. Ela carregando ali, leva esses quase 25 quilos de grãos para sua casa. Então ela catou muito, trabalhou muito nesse dia ali. Amém? Então vamos dar continuidade no 18. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou, onde é que você catava espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Porque, irmãos, não é de costume acontecer o que está acontecendo aqui, mas Noemi, como uma mulher experiente, ela já começa a entender algumas coisas. Você vai ver que até o versículo 17 é um cenário. Do versículo 18 para frente vai ser outro cenário. Esse texto, esse livro, ele igual eu falei, ele é muito literário. Então você vai ver o cenário primeiro do campo, dos diálogos que tem Boaz com seus servos, do diálogo que tem Boaz com Ruth, e aí sai o cenário do campo, vem o cenário para a casa de Noemi, onde vai entrar Noemi e Ruth agora a falar. E Noemi já começa a ouvir e perguntar, ei, você foi tão abastecida, aonde você estava trabalhando? De quem era esse campo que você estava trabalhando? Porque para acontecer tudo isso, além de pegar aquilo que caía das migalhas, que caía da mesa dos seus senhores, ele não deu só as migalhas, mas ele deu até pão para você. E aquilo que sobrou do almoço, ele passou também para Noemi. E aí para Ruth. E vamos continuar. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. No versículo 20. E Noemi disse, que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi continuou, esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Na sua Bíblia pode estar falando um dos resgatadores. Por que Noemi fala dos vivos e dos mortos? Lembra que eu falei da lei do levirato, dos irmãos e tal? Só que não tinha irmão, mas tinha um parente mais próximo.
E o parente mais próximo poderia ser o resgatador da família. Quando a gente fala do resgatador, ele poderia resgatar, poderia casar com aquela viúva, né, que ficou. E também, quando fala de resgatador, também poderia ser a herança, as terras. Então, a herança, ele poderia comprar as terras que eles venderam, pelo mesmo preço que eles venderam. Então, ele podia retomar as terras que eram da família de Elimeleque. Então, por isso que ele fala homem bondoso dos vivos, que é Ruth e Noemi ali, e de todos aqueles órfãos e viúvas e estrangeiros, mas também dos mortos, porque poderia voltar a ter esperança para a família de Noemi. Então, por isso que ele fala aí, por isso que o texto de Samuel, que é aquilo que os teólogos podem colocar, e os judeus colocam o desígnio desse livro aqui, a literatura desse livro nas costas de Samuel. Então, aqui a gente pode colocar como Samuel escreve e coloca e olha, ele é bom para os vivos e também para os mortos. Vamos dar continuidade? No versículo 21, é um pouco cansativo, mas estuda isso assim mesmo. Bem? E é interessante porque o livro conecta-se com vários outros livros da Bíblia. Por isso que é importante você ler. Bem? Que a gente tem no YouTube. Bem? Vamos dar continuidade aqui. No 21, então Ruth disse, além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se for trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Na minha outra versão aqui, deixa eu colocar aqui, versículo 22, disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz para colher até que a cega de cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Olha que interessante isso. O capítulo 1, a gente vive uma provação da família de Noemi. No capítulo 2, nós vemos uma esperança na vida da família de Noemi. Fica ali Ruth e Noemi sozinhas, mas Ruth encontra Boaz. É um texto muito rico nessa situação. Encontra Boaz e a gente vê que há uma mudança na história. A gente vai ver que já no capítulo 3 tem uma armadilha, uma arapuca que vai ser montada. Vou colocar uma arapuca assim, dessa forma, uma armadilha, entre Noemi, que já é uma mulher experiente, falando para Ruth mudar suas vestimentas e outras coisas, para que ela mostre um interesse, que ela sai do seu momento de luto e mostre interesse, mostrar que ela é uma mulher que já está pronta para outro relacionamento. Aqui a gente vai ver o capítulo 3, capítulo 2, com uma esperança. Tanto que Noemi já começa a mudar a sua fisionomia, já começa a ver que Deus está já começando a agir na vida dela. Porque termina o capítulo 1 lembrando que Noemi fala, não me chame mais de Noemi, mas me chame Mara. E lembra que eu falei que o significado do nome Mara é amarga, são águas amargas. Então ela começa falando, ei, Deus já começa a entrar com providência na minha vida. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você aqui. Deus tem algo para a sua vida. Só precisa estar buscando o momento de Deus para a tua vida. Aqui a gente vê esse texto todinho de Ruth, capítulo 2, mostrando algumas características de Ruth. Mostrando também algumas características de Boaz. E mostrando uma situação que ocorreu na vida de uma pessoa
que até o momento tinha acontecido muitas desgraças, muitas coisas ruins, mas Ruth continua perseverante, continua forte e atentando para alguns detalhes do texto. Então, quando você olhar para o texto de Ruth, para o livro de Ruth, saiba que você não vai ver só os 10 mandamentos acontecendo aqui, você também vai ver outras leis ocorrendo dentro desse texto aqui. Busque sempre o entendimento que um texto pode estar linkado a outro texto. A gente vê aqui também um cenário totalmente diferente do cenário que nós vimos no capítulo 1. E eu quero que você hoje já comece a ler o capítulo 3 de Ruth. E comece a entender. E assim, comece a colocar.